Boa tarde, amigos. Estamos abrindo nosso preliminar, a imagem do futebol, neste dia 2 de fevereiro. Hoje, minha querida mãezinha estaria de aniversário. Então, lá se vão 12 anos que partiu, estaria hoje com 83 anos a minha mãe. Uma marca que a gente vai carregar para o resto da vida. Ela fazia aniversário no dia de Nossa Senhora e morreu no dia das Mães. Então, não tem como esquecer. E era devota a Nossa Senhora, me lembrei disso agora. Mas estamos abrindo nesse feriado para alguns, para outros não, né? Ainda mais agora que nós estamos ao vivo no Facebook. O Facebook manda imagem para o mundo inteiro. Então, feriado, as pessoas não vão entender muito, em alguns lugares, o que é isso, né? Vão estar trabalhando ou andando. Feriado onde tem água, né? Aí é Iemanjá ou Nossa Senhora dos Navegantes. Mas... acima de tudo, vamos falar de futebol e vamos falar de política do Internacional. Está aqui o José Amarante e eu já quero perguntar, queima a roupa para o Amarante antes, boa tarde para o Maurício, boa tarde para o Amarante, se ele ficou assustado com o jogo de quarta-feira. Porque, eu sei, já passou um dia, já deu para refrescar a cabeça e tal, mas o Inter continua rendendo pouco, já mudaram 3 times desde a queda. Aquele foi mudado para 17. Para 18, mudou pela segunda vez. Não, na verdade, 3 times, a derrocada e mais 2 times. Já era tempo de ter um melhor desempenho, né? Já são 2 grandes mudanças de fotografia. Exatamente. Assim. Na realidade, eu não gostei do jogo, normal, não gostar dessa partida, porque se esperava mais. Como torcedor, tu espera muito mais do que aconteceu. Tu tá na função de exigir, de vaiar, de fazer o que bem entende em relação à tua frustração de não ver o Internacional como tu gostaria de ver. Como político dentro do Internacional, pensando o Internacional e conhecendo o Internacional, a gente vê uma evolução naquilo que aconteceu em 2016 e o que aconteceu em 2017. Há uma evolução. Há uma evolução porque tu vê o Inter mais consistente. Há uma evolução de que tu vê os jogadores tipo Dourado não mais jogando como jogava, voltando a bola para trás, vendo Dourado indo para frente. Falar bem depois do jogo é importante porque tu escuta todas as opiniões que tiveram ontem em relação ao jogo, então tu vai amadurecendo o que tu escuta e o que tu pensou. O Inter já está sendo reeducado. O Internacional está no caminho certo. O Odair é a pessoa-chave para fazer essa mudança. E desde a primeira vez que eu estive aqui, eu deixei bem claro, nós temos que ter paciência. Uma coisa que me chamou muita atenção foi as vaias ao Procter. Eu não consigo entender como é que se vai a um jogador que até agora fez 3 gols para o Internacional. Um jogador que tem uma velocidade imensa. Eu não consigo imaginar isso. Eu vi nesse jogo 2 coisas positivas. A consistência da defesa, não estou falando de lateral, estou falando a consistência da dupla defesa, de zaga. A dupla de zaga, as roubadas de bola, as saídas. Quantas vezes, tanto o Cuesta quanto o Klaus roubaram bola na saída, se antecipando, e o Dourado fazendo lançamentos longos e, o mais importante, jogando para frente. O D'Alessandro poucas vezes buscou a bola, porque a gente exige muito do D'Alessandro, fala de preparo físico, fala de idade, mas quando eu vejo o D'Alessandro entre a grande área e o meio-campo, buscando a bola para ir à frente, há um erro nisso, um erro grave. Por quê? Porque o D'Alessandro não é um jogador para buscar lá a bola na zaga, ele é um jogador para receber a bola dos 2 volantes e fazer o que precisa na frente. E ele na frente, o que ele precisa? É dar andamento para essa bola. E para dar andamento da bola, não precisa correr. Ele tem a experiência e tem a colocação da bola. Basta ver o gol. Aonde ele lançou aquela bola para o Internacional fazer o gol. Então, o que a gente precisa? Precisa olhar o jogo. Como torcedor, eu já dei minha opinião. Agora, como, vou dizer assim, pretenso candidato à presidência do Internacional, tem que enxergar o que o Inter melhorou em relação ao ano passado. O Inter está melhor. Mesmo tendo as mesmas peças,
poucas peças de reposição. O Dudu foi um lateral que mostrou que ele é melhor que os outros, mas não posso dizer que ele tá resolvido o assunto da lateral. Vai não. ser o titular absoluto. Ele é o titular e demonstrou que é e vai melhorar. Então, eu posso dizer assim, ele vai ser melhor do que ele foi na quarta-feira. A linha de frente, o Damião, a gente nota que o Damião é o que mais sente com a preparação física, é o jogador que mais está tendo dificuldade de bater na bola, ele ainda está duro, e isso a preparação física deixou ele assim, daqui uns dias ele vai se soltar. Eu vi uma evolução, mesmo tendo o empate, mesmo o Inter jogando com vamos dizer assim, o regulamento embaixo do braço. Eu peço e digo assim, quase que imploro para a torcida ter muita paciência com o Internacional. O Campeonato Gaúcho vai ser para se ajeitar. Se nós não ajeitarmos agora no Campeonato Gaúcho, o brasileiro vai ser um horror. E nós temos que ter paciência. Vaiar um jogador que nem o Potter, isso é uma vergonha. Eu não admito que se vaia um jogador da qualidade do Potter. Não existe porque... Aliás, não admito que se vaia nenhum jogador durante o jogo. Em hipótese alguma. Você não acha que, de repente, o Odair poderia chutar o balde e colocar juntos o Potker e o Nico? Ou você já está sem esperança no Nico, porque é um cara que, por vezes, desliga do jogo, por vezes faz lances assim banais, né? Eu concordo contigo em parte, tá? Ele constrói, ele faz gols. Fazer dupla com o Nico, eu vejo assim, eu vejo que, na minha opinião, um erro que o Odair fez, não é erro, mas eu gosto de ter um time na mão e saber quem vai entrar. No momento que sai o Damião, quem é que deve entrar? Não é o Nico, é o Roger. Sabe? Essa é a diferença. Tu quer uma pessoa pela frente, tem uma dificuldade com o Potter, coloca o Nico. Tem uma outra dificuldade com o Edenilson, ou qualquer um outro jogador da frente, ou o próprio Camilo, coloca o Nico. Mas não fazer a troca do Nico. O Nico não é aquela função. Tem jogos que o Nico é importante e tem jogos que o Nico não pode entrar em função da força física que se precisa em alguns jogos. Esses jogos, quando o Internacional olha e vê um time completamente mudado, que é um time que nos dá um choque, tu olha para o time que jogou contra o Inter, parte dos jogadores eram jogadores reservas do time principal, então já parece assim com um trauma do Inter, porque era para o Inter ganhar aquele jogo tranquilamente. Era um jogo para ser 2-0, 3-0, tranquilo, sem sobressalto nenhum. Mas o Inter teve dificuldade. E a grande dificuldade que nós vimos naquele jogo, o arremesso final ao gol. Quantos arremessos foram dados bem longe da goleira? Nós tivemos, assim, no mínimo uns 6 arremessos longe da goleira. Um time não pode bater, e não foi só o Damião, o próprio Potter fez isso, o Klaus fez isso, o D'Alessandro fez. Todos eles tiveram uma parte de chutar a bola, não centrar a bola aonde tem que ser colocada. Pode ser o efeito da preparação física. A preparação física, ela não está concluída, ela pode ter ocasionado isso. Perna um pouco pesada ainda. A perna pesa, mas tu vê, Maurício, tu vê a organização, tu não vê aqueles buracos. Esse jogo foi o jogo que o Inter tinha as linhas de zaga, meio campo e ataque, todas correndo junto. Diferentemente do que a gente via no passado, os buracos. Então, ao contrário de você se assustar, você ficou satisfeito com o jogo? Eu, como torcedor, fiquei irritado. Fiquei irritado porque eu estou cansado de ver o Inter se arrastando. Tá? Agora, analisando e passado 48 horas do jogo, tu tem aquela condição de estar mais frio e fazer a avaliação de que realmente daquilo que tu enxergou. Melhorou mesmo. O Dourado melhorou muito, e o Dourado é a mão do Odair. O Odair, pode ter certeza, ele fez o Dourado ir mais para frente, fez o Dourado não jogar para trás, ele desarmou, ele fez lançamento, ele estava que nem até a ponto de eu dizer assim que não precisava ter um outro volante. Porque nós estamos jogando com 2 volantes, 3 volantes em alguns momentos. E até 4 volantes às vezes. E eu vi ali que não havia necessidade. E até penso numa ousadia de ter o D'Alessandro mais perto
e deixando o Camilo, ou o Wellington Silva, ou um outro Gabriel Dias, outro jogador mais na frente, para fazer essa transição. O Gabriel Dias é volante. Não, Volante de retaguarda. mas ele está jogando aonde agora? Jogando do lado do Dourado. Porque o Tá na segunda pode função jogar. ali, Mas e o Edenilson está jogando em qual função? O Edenilson tá jogando na esquerda, seria... Onde jogaria o Camilo. E aonde em tese seria o local do Patrick? Sim. Entendeu? Então, tu vê, nós temos alternativas, nós temos dificuldades, uma dificuldade na lateral. Por que o Patrick não entra? Nós sabemos que nós não temos lateral esquerdo. Por que o Patrick não desce como lateral esquerdo? Não gostou do Iago? Nessa partida ele não foi bem, mas na anterior ele foi bem. Foi bem, mas para o Campeonato Brasileiro não é o suficiente. Não é o suficiente. Se nós não tivermos condições de trazer o jogador para as duas posições, porque eu não posso ficar com o Dudu único, eu preciso ter alguém melhor. Tem o Vink, tem o Juan, tem o Fabinho. Eu preciso tem o Edenilson. eu preciso ter um lateral direito melhor que o Dudu. Dizendo isso, eu não vou falar dos outros jogadores. O Grêmio foi buscar o Madison, que é muito inferior ao Edilson, escancarando que não tem lateral direito. E quando o Tite dá uma entrevista e perguntam pelos 4 convocáveis do Grêmio, Marcelo Groi, Luan, Arthur e Jeromel, o Tite diz assim, e tem um outro, Edilson. Ele não só está dando luz alta em todos os laterais, tem o Danilo, para a reserva do Daniel Alves. Tem o Danilo, tem o Fagner, tem, sei lá, né? O Vasco deixou o Pikachu. O Vasco ontem ganhou do Concepción, mas ganhou fácil, mas o Pikachu não marcou nada. Enveredava pelo meio, se perdia na minha quase um ala, mais um ala que um lateral. Mas ali vai jogar o Gilberto. Mas tu falaste numa pessoa que eu esqueci. O Gilberto foi pro Fluminense, né? Hã? O Gilberto do Vasco foi pro Fluminense. Eu esqueci de uma pessoa, tu alertasse o Fabinho, eu tinha esquecido o Fabinho. Tu fica pensando naqueles que estão e esquece que o Fabinho está se recuperando, né? Então, o Fabinho seria uma solução também para a lateral direita. Tu acha que solução? Não, pelo que tu tem hoje é uma peça disponível. Uma peça disponível. Eu posso citar 2, eu tenho o Dudu e tenho o Fabinho. Agora, o que eu posso pensar... O Vink fora dos planos. Não é fora dos planos. Tu tem que ter um plantel grande para participar de 2 competições nacionais. Nós vamos ter. Nós estamos disputando a Copa do Brasil, queremos seguir. Ontem um ouvinte da Grenal me perguntou um negócio muito interessante. O Vink não faria essa função pelo lado esquerdo que o Internacional tanto procura? Com Camilo, com Edenilson, com Wellington Silva? Eu não sei, ele tem explosão e ele solto nesse time C do Internacional, que disputou a Série B do Rio Grande do Sul, que é o time C, D do Internacional, ele fez 10 gols. Mas aí, Rec, tem... Pegando o Internacional precisa de gente que faça gol também, né? Mas pegando a ideia do Edenilson, eu vejo ela como uma tentativa de... Claro que de uma maneira diferente, porque no Grêmio o dito terceiro volante é o Ramiro, que faz o corredor da direita. E chuta, e chega, bate. Mas a ideia de colocar o Edenilson é de que ele seja esse jogador que aí passa a ter uma incumbência maior de voltar. Para liberar um pouco mais o Potker, para que o Potker não tenha a todo momento que voltar a acompanhar a lateral. O Fernandinho e o Pedro Rocha voltavam no Grêmio, claro, só que quem tinha a responsabilidade maior era o Ramiro. Mas aí tu tá falando uma coisa, tu tem que voltar com 6. Quem são os 6 que tem que voltar? Os laterais, os zagueiros e os dois volantes. Se tu tem qualidade na defesa, tu automaticamente libera o Potker. Tu pode liberar com o Edenilson ou pode liberar com um outro lateral. O Dudu demonstrou que tem condições. Vamos ver mais jogos, porque esse jogo não foi o Dudu era jogo bom que jogador no Figueirense. Que pudesse dizer assim, está resolvido o assunto ou não está resolvido. Não vamos dizer que não está resolvido, vamos dizer que está encaminhado o assunto. Eu fico pensando o seguinte, se tu tem 2 jogadores da qualidade, Edenilson e do Patrick, que já atuaram nessas posições, então tu está resolvido com uma zaga completa e uma zaga adulta e capaz. Com esses 2 laterais, o Klaus e o Cuesta, sendo que tu tem mais 2 zagueiros que o problema do Inter. dando respaldo, tanto o Thales quanto o Danilo Silva. Aí tu vai para frente. Aí na frente começam os problemas. Aí na frente nós já gastamos 6, tu tem 4. Tu tem o Pocket, o Damião ou o Roger, aí tu tem o D'Alessandro, tá faltando 1.
Esse um que vai entrar, quem é um que entra? É o Elton Silva? É o Camilo? Ou é o Vink? Patrick. O Patrick já botei na lateral esquerda. Nessa nova... Ah, sim. Tá, então, Usou ele na esquerda. usei na esquerda. Ou é esse menino, o Nico Lopes. Tá, então, Mas assim, o Nico, pelo diferente. menos- Olha o discurso que eu estou fazendo. Esse discurso que eu estou fazendo não podia ser feito ano passado. Por isso que eu digo que eu vejo evolução, que eu vejo mudança e vejo que nós não estamos tão ruim como todo mundo fala. Não está de acordo com aquilo que a gente gostaria, com aquilo que eu queria ver. Eu não quero mais sofrer. Mas para não sofrer, nós temos que buscar mais alternativas. Nós precisamos de mais alternativas. Não são só essas. Tem a gurizada nova também, que eu não estou citando. O Ronald, o Fernandinho. Richard. 10 é o Richard. Não, o outro tem o Juan Juan? Alano. Juan Álamo que estão chamando. Estão chamando, já acrescentaram mais um nome nele. São jogadores que estão ali. Quer dizer, o que a gente tem? Vamos mesclando. Juan Alano, Juan Matheus Alano Nascimento, o nome Lembra dele. do narrador? Pronto. E daí o que tu faz? Tu tem elementos, tu tem jogadores suficientes para agregar. Essa conversa que nós estamos tendo aqui, se fosse o ano passado, nós não teríamos alternativa. E elas estão em casa. Se não há dinheiro, ela está nessa. E eu estou enxergando que o Odair, ele está mexendo individualmente em cada jogador. Ele está dando uma postura diferente para cada jogador. Deixa o tempo ajudar. E nós precisamos ter cautela. Passamos para a próxima fase? Ok. Era esse o objetivo? Era. Foi como a gente gostaria que fosse? Não foi. Ponto. Agora, em termos de contratações, o Internacional não tem dinheiro, tem crédito, mas tem um déficit já histórico. Tanto é que o presidente Vitório Pífero, para se defender, disse que ele herdou também 50, 60 milhões de déficit e que agora repassa com o mesmo valor e tal. Aí falou das dívidas do Escoco e do Forlan, achei até meio engraçado, porque ele não resolveu o problema, né? Mas ele Quando não resolve o problema, não tem que citar. Mas É que aí, assim, na época, ele não pegou aquele empréstimo do Banrisul 60 para milhões. economizar no que pagamento se a gente disso? começar a fazer a retrospectiva em passagem de gestão, todas são vergonhosas. Por quê? Porque se pensa na gestão. Eu quero ver quando é que vão pensar no Internacional. Eu quis dizer que o Inter não tem dinheiro agora. Eu falei Não. com o Roberto Melo, com o presidente, não tem um pila. Mas por que ele não tem dinheiro? Ele não tem dinheiro, não é de hoje, é um problema histórico. E quem é o causador disso? As gestões. O que a gente precisa é ter um planejamento de como vamos se comportar em relação ao futuro e precisamos ver o seguinte, o número de jogadores que nós temos é enorme. Tem que parar de contratar jogador Que já tem em casa. que já tem em casa. Aqui, ó, se tu tem em casa algo parecido, não contrata. Não contrata. Gabriel Dias e Charles, tem muita diferença? Gabriel Dias. E o Charles? Olha, vocês me desculpem, eu vejo no Charles muito mais qualidade do que o Gabriel Dias. O Gabriel Dias já jogou uma bem e uma mal, né? E tem assim, ó. Ele foi bem contra o Novo Hamburgo e agora eu não gostei dele. Eu Pelos não. lances que eu vi, pelo que eu ouvi também, né? Porque eu não pude ver o jogo inteiro, é um prejuízo que a gente tem, né? Mas pelo que disseram, quase todos. Eu tenho uma dificuldade. Eu vejo o jogo e depois eu gosto de ver sozinho, de novo, o videotape do jogo para poder dizer assim, olha... Sem precisar torcer no jogo. Sem precisar torcer, sem estar emotivo no jogo. E dizer que eu consigo ver um jogo do Inter sem estar emotivo é mentira. Então eu não consigo, até posso correr o risco de dizer uma bobagem após o jogo, porque a adrenalina sobe, tu não separa torcedor de outra coisa, tu não separa, tu não consegue separar. Tu olha o jogo como torcedor, aí depois tu vai separar. Tá? E não vem me dizer alguém que possa fazer isso. Se tem alguém que faça isso, são os profissionais da imprensa. Agora, os gestores de futebol não tem como ter essa frieza de fazer essa separação. O Inter contratou bem ou mal? Pelo que o Inter poderia contratar, ele contratou bem, e não contratou mal. A única contratação que me chama a atenção, que é meio estranha, é do Elton Silva, porque parece que ele vem com problema
com uma lesão crônica. Não sou médico. O Grêmio está trazendo também Carneiro. E eu queria entender como é que essa lesão do pubis do Wellington Silva, se isso vai afetar ou não. Porque ontem uma informação que esse jogador estaria disponível já no jogo contra o Juventude ou o jogo seguinte. A projeção é que ele comece a treinar depois do Carnaval, né? Com o grupo. E aí isso já me diz assim, já ficou um tempo parado, vem por quanto tempo? Às vezes a gente tem que correr o risco. Aposta no jogador, então traz o jogador por aposta, a condição do jogador anterior era boa, mas esse problema tem que ser enfrentado com procedimento cirúrgico. Então faz o procedimento cirúrgico e resolve o assunto. Lembro do problema que o Fernandão teve que parar para fazer uma cirurgia, voltou em 40 dias, 45 dias, estava jogando. Então, o Juliano também. Eu não vejo problema nisso. O Juliano jogou Eu uma vejo enormidade não deixar claro isso. Esse é o problema que eu vejo. A transparência que tem que se ter com o torcedor, no sentido de dizer, o jogador vem, está com esse problema, mas dá para remendar esse problema. Vamos fazer uma cirurgia, porque o Wellington Silva anterior, não tem o que falar dele, né? É um ótimo jogador. E vai jogar agora sacrificando, então que se faça o procedimento e siga depois. depois. Wellington, aquele Wellington que jogou no Internacional, que está no Vasco, é um jogador interessante para esquema, né? Ele faz a bola andar, aquele que foi pego no doping, junto com o Newton. Faz a bola andar. Tem umas coisas que eu acho muito... É um jogador moderno na meia cancha. É que moderno significa que ele é rápido. Rápido, não precisa ficar segurando. Wellington Martins. Wellington Martins. Tu não pode ter também... Recebe e toca e lança, assim, passa. O que eu vejo muito no futebol, e me estava chamando a atenção, as pessoas dizem 2 toques, eu digo 3. Por quê? Tu largou a bola para um jogador, alguém já deu um toque. Aí ele pega, mata e passa. Tá? Isso acaba tendo dificuldade e permite que os outros jogadores se aproximem. E isso, no jogo de quarta-feira, eu enxerguei um pouco diferente. Eu já vi que o Inter está mudando essa característica, está sendo mais ágil. E isso pode evoluir agora nos próximos jogos. Você fala isso, porque ontem de manhã na Rádio Grenal, logo depois do jogo, o jogo terminou 9h30 da noite, a repercussão ali e tal, veio amanhã cedo de quinta-feira. Aí, olha, eu disse, eu acho que o resultado do Inter foi bom, o resultado. Sim. Porque o Inter tinha que classificar, isso é igual à segunda divisão. Ah, foi campeão, não foi campeão, não interessa, tinha que subir. Mas vai ter um momento que o Inter vai ter que convencer. E aí a cobrança é diretamente proporcional à necessidade. O Inter não tinha necessidade de se matar para ganhar do reserva do Boa Vista, mas tinha necessidade de fazer o que disse o Amarante, de crescer um pouquinho. É o famoso crescimento sustentado. Não vai fazer aqui, depois aqui. O Internacional jogou uma enormidade em 2017 contra o Palmeiras, jogou relativamente bem contra o Corinthians, jogou relativamente bem contra o Grêmio. Então, o susto que o torcedor tem é no enfrentamento com os maiores. E em 2017, o Inter se deu mal, foi com os menores. E em 2016, o Inter caiu porque apanhou dos pequenos. Então, se o Inter, nessas 4 primeiras etapas da Copa do Brasil, for passando, mesmo com dificuldades, o Inter minimamente vai atingir os seus objetivos. Desde que faça assim, ó, vá crescendo. Se for crescendo, ok. O Inter jogou um bom primeiro tempo contra o Caxias. O time reserva jogou um bom jogo contra o Novo Hamburgo. O Internacional jogou um bom segundo tempo contra o Avenida. E aí vai mesclando o time A com o time B. Porque outra vantagem que eu vi na escalação do Odair é que o time B não é um pouco de A, um pouco de B, um pouco de C, um pouco de sub-23, um pouco de jovens. Não, é o time B, que é o reserva, com os outros entrando. Isso aí dá entrosamento, dá alguma repetição, porque mesmo quando houver concomitância de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, finais do Campeonato Gaúcho, o Internacional poderá ter algum entrosamento já e alguma definição mais clara, porque não dá para deixar
para junho, julho, agosto. Aí, Então tem que ir crescendo. Essa parte... Se já começou a aparecer alguma coisa, ok. Essa... Aí entra, só para concluir, aí entra a paciência com o Odair. Porque o Inter teve paciência com o Zago, perdeu um Campeonato Gaúcho jogando com 3 volantes contra o Novo Hamburgo, em Porto Alegre. O Internacional, e o Melo reclamou de um pênalti, ao invés de reclamar do próprio técnico. E o Internacional, com o Gordiola, conseguiu emendar, com o Guto, emendar 12 resultados satisfatórios, e depois fez assim, assustando a torcida no final. É isso que não dá. Tem que fazer assim. A regularidade ela é importante. E o Zago ficou depois do Campeonato Gaúcho. Tu cresceu um pouquinho e faz um alicerce. Para não descer mais. E aí vai. O importante nessas mudanças de time que o Odair está fazendo é que realmente, são 2 times diferentes. O time chamado time reserva e o time principal, eles têm características iguais e qualquer um dos reservas pode suprir a vaga do titular. Por isso que eu disse naquele momento que eu falei que o substituto automático do Damião é o Roger. Quando tu coloca o Nico, tu cria uma alternativa diferente. E o jogo que a gente... O Nico nesse reserva está jogando mais na do D'Alessandro do que na frente, né? Exatamente. Então, o que eu vejo isso? Ó? Quando tu faz esse confronto do time reserva... Tem o Marcinho também, né? Não, tem. Não, é que se tu mescla... Nós temos tudo. E eu vou dizer uma coisa, e hoje é 2 de fevereiro. E eu vou dizer isso hoje, que fica gravado ainda é a data de aniversário da tua falecida mãe, tá? É uma data importante que tu não vai esquecer. O Inter vai ter um crescimento muito grande no Campeonato Gaúcho e no Campeonato Brasileiro. Não vai chegar a ganhar o Campeonato Brasileiro, que vai ser a final, quando vai a soma geral de pontos, não vai permitir, porque nós precisamos alternar algumas peças. E sabe onde é que pode estar essas peças? Nesses meninos. Que se eles forem entrando, e o Odair enxerga isso, se eles forem entrando e não se assustando, para não se assustar, tu tem que estar olhando para o lado e enxergar um D'Alessandro. O técnico mais barato do Internacional nos últimos anos foi o Diego Aguirre. Ele fez isso rápido, e mesmo tomando ferro, né? Ele passou o tempo inteiro apanhando, né? Por causa do rodízio. Não, é que o rodízio dele era diferente desse. Esse não é um rodízio. Esse aí é uma... O Odair tem 2 times. Um time A e um time B. É isso aí. E ele junta. E aí, o que tu enxerga nisso? Tu conseguiu enxergar que com os 2 times tu tem 4 zagueiros. Tu enxergou os 4 zagueiros. Tu enxerga o Cuesta, o Klaus, o Danilo Silva e o Thales. Tu enxerga os 4. E tem o Moledo chegando agora. E tem o Moledo chegando, mas tu viu. Agora, as laterais, tu começa a ver os problemas. Tanto no A como no B. E também no lado do D'Alessandro. Quem é o articulador? Pode ser o Patrick, se for aquele sistema de recomposição. Pode ser o Wellington Silva, se for para enfrentar o adversário mais fraco, para tomar a iniciativa. Então, o Inter ainda tem coisas para experimentar. E o D'Alessandro, eu queria ver o D'Alessandro não voltando, o D'Alessandro não voltando para buscar bola. Recebendo a bola. Ele é irrequieto, né? Não, ele é irrequieto porque ele começa a ver que não funciona. Ele vai lá e se irrita e vai buscar a bola. Aí o que acontece? A zaga adiantando, que nem fez quarta-feira, tanto com a forma como o Dourado jogou na quarta-feira, permite que o D'Alessandro fique na frente. Muito bem. Depois do intervalo comercial, nós vamos falar com o Amarante sobre a nova estratégia. O que muda da campanha anterior, que ele foi candidato, e agora vai ser candidato outra vez, a estratégia para chegar no pátio. Porque esse foi o problema. Torcedor do Internacional, queria novas alternativas e tal, não conseguiu ter, ficou com o nome do Marcelo Medeiros, que no enfrentamento com a Fatato seria brincadeira, né? E não teve uma terceira via. Aliás, seria bem interessante, né? Que todos pudessem ir por pátio, que fosse uma cláusula mínima das mínimas mesmo, né? Que o Internacional se alcançasse um mínimo de apoio, já passasse por pátio. Porque aí o torcedor realmente escolhe o candidato que quer. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com preliminar a imagem do futebol. Só para entender, porque eu fiz uma frase meio complicada no bloco anterior, na finaleira.
a cláusula zero que pregam tanto seria para a renovação do Conselho Deliberativo, porque todo mundo tivesse, lançando uma chapa, uma representação, 2%, 3%, 8%, aí é cláusula zero. Para que não se descarte votos que eram descartados ou que são descartados com a cláusula de barreira. Exato. São descartados e redistribuídos entre as chapas que alcançaram. Que alcançaram. E, no caso da presidência, do candidato à presidência, ao conselho de gestão, ou conselho de administração, como queiram, não tem como ser cláusula zero, o Internacional já até reduziu. Né? O candidato, para ganhar no primeiro turno, para não ir para o pátio com o torcedor, tem que fazer mais de 85%. 5%. Né? Olha, esse 85% no conselho. Esse é um tema muito importante, porque se tu tem interesse de permitir que o associado escolha, até o dia 23 do mês de fevereiro, é possível fazer emendas ao Estatuto do Internacional para que seja alterado algumas coisas que nós entendemos que impede a participação de todos que queiram concorrer. Mas o que se diz é que isso aí não vai nem a debate. O que vai se debater é dirigente remunerado, é tamanho da, na realidade, administração, se vai ser 2 ou 3 anos. Na realidade, anos. tem que haver uma pressão por parte dos associados. Os conselheiros que estão atualmente no nosso Conselho Deliberativo têm que se manifestar no sentido de deixar claro. Porque é quase impossível tu ter a terceira via. Vamos dar um exemplo concreto, tá? A atual gestão detém 180 votos do Conselho. Os demais votos estão espalhados. O grupo que detém mais votos é o grupo I9. Se o I9 decidir ter um candidato e a gestão ter outro candidato, basicamente já está definido. Vai ser um candidato do I9 e um candidato da gestão. Ninguém mais vai poder participar. Esse é o problema que a gente enfrenta no Conselho e esse é o problema que... Já te tirou do pátio outra vez. Me tirou do pátio porque não permite, e não é o fato de... Não estou aqui falando em causa própria, em função do Amarante não ter ido para o pátio. Eu entendo que o sócio do Internacional tem que parar e refletir sobre o que ele quer do Internacional. O que a gente vê, o que a gente viu por esses dias na questão do Vasco da Gama. O Vasco vai ser sempre 2 grupos que vão mandar sempre. A gente precisa, e não me interessa qual o grupo que vai mandar. Interessa é que, se o sócio escolheu aquele grupo, mas teve a opção de escolher, essa é a grande diferença. O que a gente vê hoje é que o sócio não tem opção. Na eleição passada, ele tinha o Afatato, que colocou o Inter na 2ª divisão, e tinha o Marcelo Medeiros, que tinha entregue o Inter para a gestão anterior, como terceiro colocado do brasileiro. O que tu vê ali, de que eleição que tu podia imaginar ali? Era certo que o Marcelo ia ganhar a eleição. Então, basicamente, o Conselho ratificou o resultado. Era páreo corrido. Não tinha o que fazer. O que a gente busca, o que a gente pretende que seja alterado? Que o Internacional permita que, no mínimo, 3 candidatos, que o ideal seria todo candidato que atingir, que tiver a sua nominata registrada por 25 conselheiros, vá para o pátio. Se for 5, se for 6, se for 7, não interessa. O associado que tem que chegar ver as propostas e dizer, bom, vou votar nesse aqui. É muito democrático. E não há custo para a eleição, não há nada de diferente. É tudo perfeito e tu consegue dizer assim, ó, elegemos aquele que nós queríamos. Hoje, tu escuta, conversando com as pessoas, eu elegi o fulano porque eu não tinha opção. A opção era essa ou outro. A opção era quem me colocou na 2ª divisão e um outro. Não estou desprezando o Marcelo, estou dizendo que o Marcelo tem toda a legitimidade do cargo que ele ocupa, tem todo o meu respeito, mas ele não teve concorrente. E do mesmo modo, se fosse eu ou qualquer outra pessoa no lugar do Marcelo, ganharia a eleição. Porque tu tinha ali quem colocou o Inter na 2ª divisão contra uma coisa diferente, uma novidade. Então, é importante deixar claro, Rec, que se não houver a mudança, eu sou candidato por ser candidato. Eu sou candidato à presidência do Inter, mas não vou para o pátio.
Eu vou fazer todo um trabalho para Mas fazer... aí você ratifica a candidatura ou retira a candidatura? Se até o dia 23... Não, se não houver mudança. Não é até o 23, não é até o dia 23 que é o recebimento das propostas. Mas se não houver proposição... Se não houver a proposição e continuar o estatuto, eu já sei que não tem chance para... São dois segmentos que vão. É o movimento de oposição que tem maior número e a situação. Não existe um outro grupo. Não existe o terceiro grupo. Então todo mundo pode se reunir lá com o I9 e participar. Ok, ótimo, todos podem se reunir. Mas da mesma forma, vamos fazer diferente. Eu vou ser convidado, faz de conta, que eu fui convidado pelo I9 para ser o candidato à presidência. Vai continuar 2 candidatos. Um de um segmento e outro do outro segmento. Não vai ser aberto aos demais. Eu não estou aqui defendendo a candidatura. Sim. Eu estou defendendo o seguinte, o modelo. Nós precisamos dar abertura para que mais pessoas participem e que o associado possa escolher qual desses eu vou escolher, para não ter surpresa. A gente tem uma dinastia no Inter há muitos anos. E essa dinastia pode ser boa como pode ser ruim. Se ela é boa, deixa que o associado escolha. Você considera que se forem para o pátio I9, que já teve muitas vezes na administração nos últimos tempos, e Marcelo Medeiros, que seja quase que 2 movimentos de situação? Não considero isso. São 2 modelos diferentes. O Alaor Veríssimo ontem lá na Rádio Grenal disse, olha, se for I9 contra... Não considero, porque é o seguinte, existe no I9 pessoas que já estiveram na gestão. Do mesmo modo como eu já tive, do mesmo modo que outros grupos que estão menores, que também tiveram gente na gestão. É impossível tu dizer que possa escolher alguém que não esteve na gestão. O que eu digo, o que eu posso te falar é o seguinte, se for o I9 contra a gestão, o que vai decidir no modelo é o voto do sócio, mas o resultado de campo. O resultado de campo é outro fator predominante das decisões. Se o associado quer enxergar taça e quer enxergar melhor classificação. Então, isso é um fator que pode mudar uma eleição. Mas eu não enxergo o I9 e a gestão como sendo a mesma coisa. Aí eu estaria sendo leviano. Já voltamos. Estamos de volta. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência. Espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, continua o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens, possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao campus da Ubra. E a melhor panela do mundo, você já sabe, né? É a Frigigold. E você pode ter a Frigigold em casa, ligeirinho, ligando para esse número. Fica registrado e o pessoal da Frigigold lhe devolve a ligação. Você vai ganhar economizando, vai ter panela para o resto da vida, 2 anos de garantia e vai melhorar também a sua saúde, porque não vai precisar mais utilizar uma gota de óleo. Confira mais no VT. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde.
gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigi Gold. 4003-4220 para você ter aí na sua casa a melhor panela do mundo. E por falar em melhor panela do mundo, devo falar da melhor pizzaria de Porto Alegre. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa. 30 61 62 62. É a única que tem qualidade permanentemente. Recado para o torcedor do Internacional para a gente fechar o programa aí. Amarante. Tenha muita paciência com o nosso time nesse momento, paciência com o Odair e principalmente calma com os jogadores. É o nosso patrimônio que vai fazer com que o Inter volte às vitórias que a gente tanto busca. E agora um recado para os conselheiros do Internacional que você está buscando aqui, ali, acolá, para saber quem pensa mais ou menos parecido, para compor uma frente aí. Nós estamos sempre pensando no Internacional. Os conselheiros do Internacional, já estou conversando com alguns grupos, e digo o seguinte, todos estão pensando no Inter, e todos que eu conversei até agora, estão pactuando com as mudanças, principalmente a mudança de dar a oportunidade do associado escolher, ter mais opção para a presidência do Inter. Te preocupa alguma coisa em especial? Por exemplo, o povo do clube tem peso nessa administração do presidente? O povo do clube, ele é um movimento que está dentro da gestão. Ele está na gestão, então ele faz parte. Se ele não estivesse na gestão, nós teríamos 3 forças de grupos grandes de conselheiros, que o povo do clube, o I9, cada um tem em torno de 60 conselheiros. Aí teria uma terceira opção. Como ele está na gestão, são 2 opções. Aí tem que buscar os que estão fora da gestão e fora de grupos grandes, que eu sou um dos casos que... Você é o líder dessa situação. E você acredita que eles permanecem com a gestão para a eleição? Não vejo motivo para haver ruptura, né? Porque é um projeto que se tem. Eu imagino que se vai haver uma sequência da gestão do Marcelo Medeiros, obviamente que eles estarão juntos, né? Até às 19 horas. Obrigado, Amarante. Obrigado, Maurício.